A paz do Senhor, meus amados irmãos, pastores, coordenadores da nossa grandiosa escola bíblica dominical. Outra vez juntos para o resumão aí, e hoje nós adentramos em mais uma parte do nosso projeto de programa de educação cristã continuada, e vamos dessa vez estudar o Evangelho de Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu nosso irmão Lucas. São 13 lições que vão nos permitir mergulhar nas profundidades desse grande relato, desse grande escrito, dessa grande obra canônica, que é um instrumento de crescimento espiritual e aprimoramento da fé da igreja, dos cristãos, em todos os tempos. Não resta dúvidas. Eu creio que você já possui, a revista que nós estamos iniciando agora. E então vamos lá para nosso resumo aqui de cooperação com aqueles que amam a escola bíblica dominical. O assunto da lição é o Evangelho do Filho do Homem. Lucas 1, o texto áureo diz: Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E a verdade prática, o Evangelho de Lucas ressalta a perfeita humanidade de Jesus, a qual é essencial para ele ser o nosso Salvador. Vamos começar aqui pelo texto, aqui pelo assunto da lição, mais aqui a questão dessa expressão aqui, Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. Aqueles que se dedicarem, irmãos, a estudar essa lição durante todo esse trimestre, terão oportunidade de adentrar em aspectos muito interessantes da cristologia. A doutrina parte da teologia sistemática que estuda a pessoa de Cristo, cristologia. E o Evangelho de Lucas, ele dá uma grande contribuição de conhecimento para aqueles que se dedicam a estudar essa doutrina. O Evangelho do Filho do Homem. Existe um grande debate sobre o que significa essa expressão Filho do Homem. A expressão Filho do Homem, ela aparece na Bíblia e não é dirigida apenas a Jesus. Profetas, como Ezequiel e outros, também foram chamados de Filho do Homem. Mas a expressão Filho do Homem, ela está no texto sagrado também fazendo uma referência ao Messias, no caso a Jesus. Quando você compara textos sagrados do Antigo e do Novo Testamento, você chega a essa conclusão. Depois a gente pode gravar um vídeo especialmente falando sobre isso com mais profundidade, mas essa introdução é importante. E a verdade prática, ela já dá essa luz, quando o comentarista diz assim, olha, o Evangelho de Lucas ressalta a perfeita humanidade de Jesus. Qual é a questão aqui? É que a expressão Filho do Homem, ela tem pelo menos duas finalidades. A primeira é demonstrar que Jesus de Nazaré é o Yeshua, o Messias prometido no Antigo Testamento, da Torá para cá. Essa é a primeira finalidade. E a segunda é demonstrar essa parte humana de Jesus, aonde só que a expressão Filho do Homem, quando aplicada a Jesus, não significa dizer que ele era um simples homem. Quando aplicada a Ezequiel, por exemplo, aí sim, Filho do Homem. Você é homem, você é humano, você é falho, você
está alcançado por todas as características daquilo que se considera humano. No caso de Jesus, não. Ele é o Filho do Homem, isso fala de sua humanidade? Sim, com certeza. Só que essa doutrina, ela se reveste de uma amplitude muito maior, não simplória assim, não é? Então, existe uma doutrina que a gente vai também gravar vídeos, talvez na outra semana, em relação às outras lições, sobre o que nós chamamos no campo teológico de união hipostática. O que é união hipostática? É uma doutrina onde você estuda as duas naturezas de Jesus. Jesus tinha duas naturezas. Ele era 100% homem, que é o que é debatido aqui no Evangelho de Lucas, e ele é 100% Deus. Você vai encontrar as duas expressões na Bíblia. Jesus, filho do homem, Jesus, filho de Deus. Lucas aqui fala de sua humanidade. Ele queria frisar a humanidade de Jesus. Então, filho do homem. Quando você vê, por exemplo, os escritos de João, aí não, João tinha a intenção de provar que ele era o filho de Deus. Então, vem a expressão filho de Deus, onde ele ressalta o quê? A natureza divina de Jesus de Nazaré. Tá certo? Então, dadas essas palavras introdutórias que serão enriquecidas no decorrer do trimestre, através das lições e de outras coisas que cooperam para o entendimento, a gente vai à lição aqui, né? Sempre dividido em 3 tópicos. Então, vamos lá. O primeiro, o Evangelho de Lucas. O primeiro item aqui fala que o Evangelho de Lucas é uma narração coordenada. O que significa isso? Significa dizer que quando você se alimenta do Evangelho de Lucas, por que é importante você se alimentar? Porque você tem acesso a uma exposição bem minuciosa da pessoa, da obra, das palavras, dos atos, da caminhada de Jesus de Nazaré. Muito mais do que em outros evangelhos. Então, Lucas se destaca por causa disso. Ele foi escrito, um completo relato sobre a vida de Cristo, escrito para os gentios, né? Em Lucas, você vai perceber que Jesus é o homem perfeito. Lembra que eu falei anteriormente, né? A humanidade de Jesus, mas não para dizer a humanidade no sentido de que ele era um homem qualquer, um simples homem. Não. Ele era um homem perfeito. O foco é Jesus, demonstrar Jesus na sua essência. A autoria é de Lucas, viveu no 1º século, né? Ele não foi uma testemunha ocular de Jesus, não conviveu no colégio apostólico, e ele é citado 3 vezes no Novo Testamento, e também ele escreveu esse evangelho de Lucas provavelmente em Cesareia, por volta de 60 depois de Cristo. Cabe aqui também ressaltar que Lucas, além de escrever este evangelho, escreveu também Atos dos Apóstolos, que segundo alguns estudiosos seria uma obra só, depois foi fracionada. Então aqui nós temos a parte de Lucas. O destinatário foi Teófilo. Você encontra isso no próprio texto sagrado, né? Teófilo, segundo os estudiosos, seria uma alta autoridade militar, né? Se percebe isso pelo tratamento que se dá a ele. E ele encomendou e Lucas escreveu aí, passando para ele, né, tudo sobre Jesus. E aqui cabe uma coisa interessante, também destacada pelo comentarista da lição, que Teófilo, esse Teófilo, a quem Lucas destinou a sua obra, ele tinha um conhecimento, um saber genérico a respeito da fé. E Lucas fez para ele uma exposição minuciosa, bem aprofundada. Isso é uma lição para nós, isso deve ser frisado
quando você ministrar a lição, né? Nós não podemos ter, a respeito de Deus, a respeito da fé, a respeito da salvação, a respeito da palavra, um conhecimento, vamos dizer assim, provinciano, limitado. Tem que haver em nós esse anseio no aprofundamento do estudo da palavra de Deus. Porque quanto mais conhecimento da fé você tem, mais autoridade e desenvoltura você vai ter para exercer essa fé e defender essa fé acima de tudo. Você está entendendo? Então, Teófilo tinha um conhecimento básico, muito elementar, sobre a cristologia. E aqui Lucas, ele se encarrega de minuciosamente, né, organizar uma espécie de uma sistematização de vários pontos que marcaram a biografia do nosso grande Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo tópico da lição fala sobre a predição do nascimento de João Batista. E também de Jesus, né? E também de Jesus. O primeiro tópico fala sobre Gabriel, primeiro item aqui, né? Gabriel visita Zacarias. Houve uma visita, Zacarias e Isabel, eles eram casados, ele era um sacerdote, ela também pertencia à linhagem de Arão, e eles eram casados, já de idade, inclusive, e a questão aqui é que Isabel, ela era estéril, ela não podia gerar, né? Não podia gerar. Mas aqui o anjo aparece, né, para Zacarias, o sacerdote, quando ele oferecia sacrifício, e fala com ele e diz: olha, a tua oração foi ouvida, a tua esposa vai conceber. Vai nascer um menino, aí o nome dele será João Batista. Olha que coisa interessante. Um menino profetizado, predestinado em todos os aspectos que você possa imaginar, né? Inclusive com o nome já definido pelo próprio agente celestial. E essa mensagem do anjo a Zacarias, é importante ressaltar isso, ela representa uma quebra do silêncio interbíblico. Você sabe que nós temos o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Entre ambos existe um espaço que a gente denomina nos círculos teológicos de período interbíblico. Silêncio profético, entenda dessa forma. E existem estudos específicos para isso, você precisa entender apenas essa questão agora, né? E aí essa aparição do anjo a Zacarias anunciando o nascimento de uma criança que seria o precursor de Cristo, do Messias, do Yoshua prometido, entendeu? Essa anunciação, ela quebra esse silêncio aí. O silêncio existente, a falta de comunicação entre o divino e o humano, dessa forma como nós vemos aqui, tá certo? O segundo item fala que Gabriel visita Maria. O anjo visita Maria 6 meses depois de Isabel. Quando Isabel já estava com 6 meses, é que o anjo visita Maria. Maria recebe a notícia que será mãe do Salvador. Maria era uma adolescente, 14, 15 anos talvez, né? Prometida, e a Maria questiona o anjo, e Maria pergunta. É interessante aqui ressaltar que quando Maria recebe a anunciação de que ela seria mãe do Salvador, do Messias, né? Ela não duvida, propriamente dito, né? Mas ela questiona o anjo. Como será isso, né? Está lá nas Escrituras. Como será isso? E qual é o motivo do questionamento de Maria? É que ela era uma moça virgem, né? Nunca tinha tido relação sexual, estava prometida para casar com José. Então ela se assusta um pouco por esse aspecto. Mas o anjo se encarrega, né, de dizer a ela: descerá sobre ti o Espírito Santo. Ou seja,
O anjo Gabriel, ele faz a promessa a Maria de que o nascimento de Jesus seria um nascimento virginal, ou seja, sem nenhuma interferência humana, obra e graça do mundo espiritual, tá certo? E no decorrer da lição aqui, no terceiro item, alegria contagiante. Depois Maria visita Isabel, Maria já grávida, né? Visita Isabel, que é a sua prima, né? Eles tinham um parentesco verdadeiro, né? E ainda quando ela chega lá, que ela fala, né? Maria chega já grávida de Cristo, e quando ela tem o contato com Isabel, mãe de João Batista, a Bíblia diz que João se sacudiu no ventre de Isabel. E aqui tem um ponto interessantíssimo para se frisar numa ministração dessa natureza. Essa questão aqui, olha, que ainda no ventre, Jesus já produzia alegria onde chegava. Esse é um ponto fundamental. Esse episódio entre Maria e Isabel, e entre as duas crianças nos dois ventres, é uma demonstração interessante de que nós não estamos tratando de duas crianças quaisquer, né? Estamos tratando do precursor e do Messias propriamente dito. Por isso Deus demonstrou, né, esse poder espiritual nesse encontro. Muito maravilhoso isso. E alegria contagiante. E depois disso tudo vem o cântico de Maria. Essa questão de Maria, ela é uma questão assim bem interessante. A gente precisa se debruçar, né, em cima disso, que hoje existe muitas pessoas que se dividem até na cristandade por essa questão de Maria. Mas a lição aqui traz 3 coisas que eu achei profundamente interessante aqui, olha. O comentarista ressalta para nós, e é importante que isso seja frisado. Maria exalta a misericórdia de Deus, Maria exalta a onipotência de Deus e Maria exalta a fidelidade de Deus para com Israel. Em outras palavras, o que significa isso? Significa dizer, teológica e biblicamente falando, significa dizer que Maria, quando ela canta, ela expressa a verdadeira fé que ela tinha, não é? O conhecimento do sagrado, e ela foca em quem? No Messias, em Jesus, no Salvador, inclusive chamando Jesus do seu próprio Salvador. Não é? Maria aqui, ela não aproveita a oportunidade de ter recebido a visita de um anjo, ela não aproveita a oportunidade de estar carregando no ventre o Salvador do mundo, ela não se aproveita desse privilégio, dessa honra que ela, com a qual ela foi contemplada para ser a mãe do Salvador, para começar a promover um culto à personalidade. Isso é um exemplo muito interessante para nós e deve ser, de maneira incisiva, colocada pelo ministrante, pastor, coordenador, na igreja ou na classe em particular, não é? Isso é uma lição para nós. O que nós temos de Deus? Como é que Deus nos usa? Que bênção Ele nos tem dado? Como é que são os dons manifestos na nossa vida? Tudo por uma concessão divina. Como é que a gente lida com isso? A gente utiliza o que Deus nos dá, o que Deus nos concede, nos outorga, entendeu? Para fazer a obra dele e para a glória dele, ou a gente aproveita essas bênçãos para construir em torno de nós mesmos a imagem de alguém diferenciado, muito espiritual, entendeu? Acima da média, alguém que fala com o além, esse tipo de coisa muito comum hoje no mundo religioso, inclusive no púlpito de igrejas por aí, pela internet, pela televisão e por aí afora, não é? Preciso cuidado. Maria nos dá o exemplo. E olha que ela, entendeu? Carregava no ventre o Salvador. Mas ela se apresentou como serva, reconheceu que ele era o seu Salvador, portanto, ela se reconhece aqui uma pecadora, não é?
Eu sei que isso é forte quando escutado por alguém que vê Maria como eternamente virgem e que foi livre do pecado original, esse tipo de coisa que vão gerar vídeos como acessórios para as outras lições. Mas vamos ficar com essa parte aqui. O terceiro bloco aqui fala sobre o nascimento e infância de João Batista. Né? Aqui é a previsão e aqui é a conclusão, é o acontecimento propriamente dito. João Batista nasceu e foi circuncidado. E por que ele foi circuncidado? Porque ele era um judeu. Pai Isabel e Zacarias, pais de João Batista, eram judeus piedosos. Ele era sacerdote e ela era da tribo de Arão, da linhagem, né, aliás, de Arão. Então ela pratica a circuncisão, que era aquela consagração, aquela cirurgia que se fazia na criança, no prepúcio, não é? Fazendo uma menção dessa aliança que Deus fez com Abraão, né? Lá já estudado em outras revistas aí, bem lá atrás. Né? O seu nome é João e o cântico de Zacarias. Como eu já disse no início, né, quando o anjo aparece para Zacarias, ele não somente mostra que a mãe, que a esposa Isabel, teria uma criança, apesar de ser estéril, mas como dá o nome para ele. Né? O nome para ele. João Batista, aqui, irmãos, ele se reveste de uma importância, por quê? Porque ele é parte integrante do processo da manifestação da salvação de Deus entre os homens. Olha que coisa interessante. Tá? E Zacarias, ele canta aqui. Ele canta. Se você pegar o Cântico de Maria, não é? Pelo privilégio de ter recebido a missão de gestar do Salvador, e pegar o Cântico de Zacarias, também manifestando alegria pelo privilégio de ter recebido a mensagem do anjo e permitir que sua esposa estéril viesse a gerar uma criança, se você pegar esses dois cânticos, você vai ver o que prevalece, o que é que a sílaba tônica desses dois cânticos é a humilhação, a humildade diante de Deus e a glorificação do Senhor pelas bênçãos recebidas, pelos privilégios recebidos e por tudo. Tanto Zacarias como Maria nos dão essa excelente lição de entendermos que por mais que de Deus recebamos, continuamos servos pequenos, porque grande é o Senhor. Glória a Deus por isso, né? Não ao culto à personalidade. Nós precisamos frisar bem isso, porque hoje acontece muito isso. A pessoa é usada por Deus, já não se chama mais pelo nome, já é o vaso. Entendeu? Vaso para cá, vaso para ali. E eu acredito que todos nós somos vasos de Deus, porque isso é bíblico, né? Mas não vaso no sentido de diferenciar alguém, achar que ele é um iluminado, entendeu? Um querubim de 7 asas. Os que falaram com Isaías voavam diante dele, só tinham 6. Mas tem gente que tem 7. É muito perigoso isso. Finalizando aqui, o crescimento de João e sua vida no deserto, que é o terceiro item, né? E a questão é o seguinte: João Batista, depois que ele nasce, né? Evidentemente que ele nasce antes do que Jesus, porque, como dito, né? Há uma diferença de 6 meses de anunciação entre o nascimento de João e o nascimento de Jesus. Ele teria que vir na frente, porque ele era o precursor, né? E quando ele nasce, ele cresce, a Bíblia diz que ele vai para o deserto, né? Ele vai para o deserto porque ele vai ser o precursor do Messias. E por que ele foi para o deserto? A gente não sabe exatamente, né? Mas analisando o contexto de tudo, se pensa que, se pode dizer, né, que João ele foi para o deserto uma espécie de uma preparação espiritual. Isso aconteceu com Paulo, depois da sua conversão, né? Pode-se até fazer um paralelo com Moisés, que passou 40 anos no deserto,
e está talvez sem saber, mas se preparando para uma missão futura de resgate. São apenas paralelos que eu estou fazendo aqui para facilitar o entendimento. No caso de João, ele foi para o deserto. Foi para o deserto. E os estudiosos dizem que talvez foi nesse tempo que ele teve contato com os essênios. Não sei se você já ouviu falar nos essênios. Os essênios eram um grupo religioso de judeus que eles tinham as suas práticas próprias, eram assim, muito rígidos, estudantes da Torá, que é o Pentateuco nosso, que é o primeiro livro de Moisés. Eles tinham normas próprias, viviam no deserto e eram contra certas coisas que os judeus praticavam, né? Ou a falta de seriedade com aquilo que era da parte de Deus. Então, João pode ter tido contato, tem gente que acha que ele era um essênio, tem estudioso até que diz que Jesus seria um essênio, teve contato com os essênios. Isso não é, digamos assim, tão importante, mas é interessante você saber dessas informações. E qual é o sentido do deserto? O sentido do deserto é que todos nós precisamos de momentos a sós, para crescer, para se interagir com Deus e nos preparar e nos adestrar para o cumprimento da missão que nós temos diante do Senhor. E entender que, apesar disso tudo, sempre seremos servos. E aqui é interessante. Maria, Zacarias, João dão exemplos disso. Porque João, quando ele toma conhecimento, né, e ele entende, vamos aqui dar continuidade, finalizando, né? Quando João ele percebe que ele tem essa missão, ser o precursor do Messias, a voz que clama no deserto, ele não deixou também subir para a cabeça dele. Não deixou. Tanto que quando os discípulos, Jesus se aproximou dele, lá em João 29, está escrito, né? Ele olhou e falou, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E alguém falou, não, João, tu não tem ciúme de Jesus? Ele está mais discípulo do que você? O que é que João fala? Convém que ele cresça e eu diminua. Que lição maravilhosa, né? Maria, Zacarias, Isabel, José e João Batista são os protagonistas dessa maravilhosa lição que nos introduz no grande estudo do Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, que também foi companheiro de viagem do apóstolo Paulo em vários momentos. Que Deus te abençoe. Eu espero com este pequeno vídeo estar contribuindo de alguma forma para as suas exposições, e eu rogo a Deus que a sua bênção seja contigo e que domingo nós todos tenhamos uma maravilhosa, uma grandiosa escola bíblica dominical. Permita-me orar por nós todos. Pai Celestial, obrigado pelo privilégio de fazer esta exposição da Tua Palavra, que os conhecimentos aqui destacados possam ser de grande valia para a fé, maturidade e relacionamento de todos nós contigo. Abençoa os coordenadores, alunos, os pastores, todas as igrejas que usam o programa de educação cristã continuada. Que a tua bênção seja sobre nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Se essa exposição abençoou a sua vida, você achou interessante, queria te pedir um favor. Compartilhe com outras pessoas e nos ajude na divulgação desses vídeos. Nós estamos precisando aí de 300 e poucas pessoas para chegarmos a 1000 inscritos no canal da Escola Dominical. Esse canal abençoado que foi criado para abençoar as nossas vidas. Tenha um grande dia, uma grande escola e um carinhoso abraço do reverendo Ed S.